Graças a Deus, olá, meu bom dia. O Senhor nos proporcionou para estarmos novamente nessa programação. Esse programa, Palavra de Vida, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Nós prometemos do que falaríamos sobre depressão. Um assunto que tem incomodado milhares, incontáveis pessoas e não tem idade. Desde crianças, adolescentes, jovens e até mesmo pessoas experientes, pessoas idosas, pessoas com seu poder aquisitivo elevado. Estamos vivendo um caos. Nós estamos vivendo, quem sabe, a geração mais depressiva, mais oprimida pela opressão espiritual do mal. O Brasil foi agora, segundo a última pesquisa feita neste país, que o nosso sistema de saúde não está dando conta de atender a tantas pessoas entristecidas, depressivas, que não têm resposta sobre o que estão vivendo, querendo tirar suas vidas. Os psicólogos, os consultórios de terapias andam lotados. Não há uma solução. E segundo aquilo que nós temos ouvido, o Brasil se tornou o país número 1 em depressivos. Somos 17,6% de pessoas deprimidas. E quem sabe o senhor e a senhora que está me ouvindo agora está vivendo esse problema. Quem sabe um filho, e a senhora tem chorado por este filho porque quem sabe a senhora se pergunta onde a razão para o meu filho estar depressivo. Ele tem tudo, ele tem uma boa escola, uma boa educação, um conforto. O seu pai, eu mesmo como mãe, temos tudo para oferecer a ele o melhor. Eu quero dizer para a senhora e para o senhor que só há uma razão: a ausência do Espírito Santo de Deus. A senhora imagina, o senhor imagina, somos 206 bilhões, mais ou menos, de brasileiros. Essa é a população da nossa nação. 17,6, vamos para mais de 30 milhões de pessoas depressivas. O número de suicídios aumentam a cada dia. E o que nos assusta é que não é só pessoas com problemas financeiros, que seria normal isso acontecer, porque já acontece. Bom, no mundo espiritual isso não é normal, mas não teríamos tanto choque quando ouvíssemos os meios de telecomunicações anunciar que a morte de alguém por suicídio foi porque estava devendo milhões. Quem sabe, como sempre aconteceu, não é de hoje, alguém tirar a sua vida por um amor, por uma traição, mata a esposa, mata o marido, os filhos e se mata. Não. A depressão está alcançando pessoas que não têm resposta, minha senhora, meu senhor, meu jovem, adolescente, pastor, não tem resposta. E o que mais assusta ainda é que no meio religioso, se posso chamar assim, porque eu não posso chamar no meio espiritual, porque pessoas espirituais não podem passar por isso, mas no meio religioso, não importa a denominação, estamos vivendo um caos. Líderes, nunca houve um número tão grande de líderes religiosos se suicidando. É um absurdo. Aqueles que pregam o evangelho, aqueles que promulgam a paz, que chamam as suas igrejas com seus gritos histéricos: venha, porque Jesus é poderoso, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prospera. Esses mesmos homens que eloquentemente fizeram as suas oratórias e as suas falácias durante os anos, tiraram as suas vidas, arruinando as suas famílias e deixando centenas de pessoas das suas congregações, nos seus templos de pedras, pseudos igrejas, atordoados. Porque se a igreja é a última porta, é o socorro, é o SOS da minha alma, como posso chegar lá e encontrar a notícia, está lacrada a igreja, que o meu líder se suicidou? Aonde buscarei socorro? Se na igreja, aonde, segundo a Bíblia, é o lugar em que eu encontro os apóstolos, os bispos, os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas,
e chego lá e eu não tenho mais ajuda. Se Deus não é visível, se Deus não é palpável, se eu não consigo ver um retrato de Deus, não há um DVD, não há uma mensagem na rede social direta do céu, como eu posso alcançar essa paz, como eu posso alcançar essa certeza de que isso não é uma doença, mas isso é um ataque do inferno, isso é um ataque do diabo às pessoas. E certa vez ouvi dizer de um líder, talvez ele não fez por mal, fez no calor da emoção, e ele já cometeu alguns erros, e ele disse, olha, se você não teve depressão, se prepare, porque ela vai chegar na tua casa. Como um líder espiritual ou religioso vai dizer um negócio desse na televisão? Se eu estou lá na minha casa, eu sou depressivo, a minha esposa é depressiva, vou dar um exemplo, e eu estou ouvindo esse líder religioso, líder de uma grande denominação, dizer um besterol desse, o que dirá do meu filho que está sentado ao meu lado, ainda não foi acometido desse problema? E eu olhar para ele e dizer, filho, se prepara, porque o sofrimento que você tem vindo no coração do papai e da mamãe vai chegar na tua vida. Então, nós estamos vivendo um mundo sem o Espírito Santo. E é por isso que este programa, o lema, o tema, o foco, o título, o ensejo, a inspiração, a aspiração é Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Pois bem, nós já enfatizamos, ensinamos que o Espírito Santo veio para glorificar o Pai e o Filho. Está escrito em João 16, versículo de número 7 adiante, quando Jesus disse, quando ele afirmou que era preciso que ele voltasse ao Pai, para que o Consolador viesse. E quando ele viesse, ele testificaria do juízo, do pecado e da justiça. Ele glorificaria a Jesus, porque ele não diria o que teria ouvido de si mesmo. Ele não falaria de si mesmo, mas falaria daquilo que ele tem ouvido. Ouvido de onde? Ouvido do Pai e do Filho, da sua volta ao trono do Pai. Estevão vê Jesus à destra do Pai, à direita do Pai. Então, o Pai, ao lado do Filho, estão sempre em comunhão, em conversação sobre o que acontece no nosso meio. Quando nós lemos Romanos 8:34, a gente percebe a importância de Jesus à destra do Pai. A Bíblia diz que ele intercede por nós, ele intercede pela senhora, ele intercede pelo Senhor, ele está lá intercedendo para que nós tenhamos uma vida pautada no equilíbrio, na paz, na graça que traz quando somos fiéis a Deus. Portanto, também diz o texto, eu quero ler para os irmãos, e neste texto discorrer o assunto, que está no capítulo de número 8 do livro de a epístola de Paulo à igreja de Roma, aos romanos, que diz assim no verso 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele ajuda, Espírito Santo. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. A depressão, o vazio, a tristeza, a inquietude, a falta de paz, a falta de satisfação no que tem, é a falta do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não sabe pedir o que convém. Já disse Paulo, em 1 Timóteo, na sua epístola ao seu filho da fé, Timóteo, no capítulo 6, verso número 6 adiante, ele vai discorrer esse assunto. Se temos o que vestir e comer, devemos estar satisfeitos. Mas é isso que acontece? É isso que acontece hoje, meu senhor e minha senhora? Não, não é isso que acontece. As pessoas compram um carro hoje e amanhã elas querem outro. As pessoas querem, evidentemente, hoje uma casa e amanhã elas procuram uma nova residência. Elas querem uma viagem hoje, amanhã essa viagem já não interessa mais a essas pessoas. Elas querem e se apaixonam por um homem, por uma mulher, e daqui a pouco aquela paixão passou e descobriram que não era amor. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos ensina, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? São gemidos que não se pode explanar, explicar em vocabulário algum. E ele geme como? Dentro de nós, para nos convencer do erro, da falha que nós cometemos. E diz a Bíblia Sagrada que essa intercessão que ele faz dentro de nós, ele não vai lá no trono
diante do Pai e do Filho e fala, não, porque o Pai e o Filho estão nele. Então, dentro de nós, porque 1 Coríntios 3, 16, 17, nós somos o santuário, o templo do Senhor, ele está aqui dentro. E ele começa a interceder com gemidos inexprimíveis, por quê? É como se ele insistisse dia e noite. Não faça isso, vá por aqui, faça o que é certo, siga a palavra. E a gente, por teimosia, por inclinação da carne, fazemos com que o Espírito tenha gemidos inexprimíveis, porque convencer o homem da justiça não é fácil. Convencer o homem do erro não é fácil, porque vivemos dominados pelo nosso orgulho. O nosso orgulho, ele domina a nossa vida. E se nós não tivermos o Espírito Santo, a senhora e o Senhor não pode ser curado jamais desse câncer, dessa lepra espiritual que chama-se o orgulho. Então diz o texto, aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Então, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. E sabe, meus amados irmãos, a Bíblia diz, depressão, deixa eu lhe dizer, e você vai entender, é o vazio de Deus. Embora a senhora vá para a igreja, embora o senhor tenha uma fé, um credo religioso, a senhora faz novena em casa, o senhor vai para o monte orar, o senhor faz jejuns até indevidos, prejudicando a sua saúde. O senhor é um líder, o senhor ministra aos domingos, durante a semana, o senhor tem um bom carro, o senhor alcançou fama. Quem sabe o senhor tem um fã-clube incontável. Quem sabe a senhora, pregadora, bispa, a senhora tem milhares de seguidores, mas ninguém sabe que, embora a senhora ajude a tantos, a senhora não consegue ajudar a si mesmo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Amós 8:11, eu já disse isso e repito nesse programa. O Senhor disse, haverá fome e sede na terra. Não de pão nem de água, mas da palavra de Deus. Então, imagina a senhora, se ter fome de comida já não é fácil, lidar com a fome. Imagina alguém com fome. A senhora lembra daquele acidente? O senhor lembra daquele acidente aéreo, tantos anos atrás, que caiu o avião e sobreviventes sobreviveram e começaram a comer uns aos outros, porque havia fome e eles tiveram que comer as pessoas humanas, se tornaram pessoas fora de si, porque a fome era grande. Imagine, meu senhor e minha senhora, quando a gente tem sede, a senhora já correu uma maratona, a senhora já andou numa esteira, a senhora já acordou um dia com a boca seca, a senhora já teve dias, o senhor que tem costume de beber, a ressaca do próximo dia, a primeira coisa que o senhor quer é uma garrafa de água. A senhora imagina a sede e a fome da palavra de Deus. Está causando essa opressão, essa tristeza terrível dentro das pessoas. Por quê? Porque as igrejas se tornaram grandes negócios. Tem, com as suas exceções, mas muito rara. É tão rara a exceção, que às vezes alguém me pergunta, pastor, e pode chocar alguém, o senhor tem 10 igrejas que o senhor poderia me direcionar? O senhor conhece 10 líderes que eu possa confiar? Não, infelizmente não. Existe, mas talvez eu não tenha essa sorte de conhecer 10 líderes que eu pudesse dizer a você, bate na porta dele, ele resolverá o seu problema com oração e principalmente com um conselho, um ombro amigo. Você vai chorar do ombro dele e ele vai chorar contigo. Ele vai viver Romanos 12:15, chorais com os que choram e alegrei-vos com aqueles que se alegram. É muito difícil, eu sei que é difícil, mas a receita para a senhora e para o senhor é Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Olha que já diz o Senhor. Todos os cansados, sobrecarregados. O Senhor já falava da depressão. Então, vinde a mim. Eu não posso bater na sua porta, eu não posso invadir a sua privacidade, até porque o Senhor não é obrigado a me assistir. Portanto, eu não posso obrigá-lo a vir a Jesus. Mas o meu conselho é, e eu vou orar daqui a alguns minutos, vinde, venha a Jesus, clame Ele na sua humildade. Orar não é você copiar o que eu falo, não é você copiar uma reza num pedaço de papel, uma oração, é você abrir teu coração. É como um filho que quer dizer ao pai tudo que ele está sentindo, que quer dizer à mãe tudo que ele está sofrendo. Então abre o teu coração, seja no banheiro, na cozinha, no quintal, no teu trabalho, no teu carro, no ponto de ônibus, dentro do metrô, dentro de um trem, aonde quer que você esteja, até agora no hotel 5 estrelas, que todo mundo está chamando o senhor de doutor e de doutora, mas o senhor está
a ponto de tirar a sua vida deste hotel 5 estrelas. Eu quero dizer, da sua forma, diga: Jesus, entra na minha vida. Se o Senhor existe, Criador, e se você não quer chamar o nome de Jesus, entendo, quem sabe o Senhor é ateu, quem sabe o Senhor é um judeu messiânico, quem sabe o Senhor não vai chamar o nome de Jesus. Mas o Senhor pode dizer: soberano Deus, soberano ser, se o Senhor existe, entra na minha vida. Sem que pastor interfira, padre interfira, bispo interfira, papa interfira, amiga interfira, minha mãe interfira, meus filhos interfira, meus amigos interfira. Clame ser soberano. Porque quem sabe nós homens, por melhor que nós dedicamos aos nossos estudos teológicos, hoje espirituais, os nossos estudos temáticos e sistemáticos, não conseguimos trazer ao Senhor e à Senhora a paz que tu precisas. Mas o Senhor disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. João 16, 7, ele disse: se eu for, eu enviarei o Consolador. Por que o Consolador? É para te consolar nessa hora. E aquele que te abraça, o doce Santo Espírito, ele te ama. Ele vai te abraçar. E como ele te abraça? Ele te abraça levando você a Jesus, levando você a conhecer a palavra. E quando essa palavra vai entrando na sua vida, aí aquela fome de Amós 8:11 vai passando. Você vai se sentindo saciado. A sua sede vai passando. Você se encontra abundante. Você se torna um rio de água viva fluindo do seu interior. Aí, minha senhora e meu senhor, meu jovem, meu adolescente, você criança, tantas crianças depressivas, tristes, chorando já no colo da mamãe, e a mãe não sabe o que é, se é dor de barriga, ela já deu mamar, ela já checou no médico, não há nada, e a criança já está chorando. E me faz lembrar, minha senhora e meu senhor, o que Jesus fala sobre o filho lunático, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Jesus pergunta ao pai: desde quando esse espírito atormenta o teu filho? Ele diz: desde a infância. Quem sabe a senhora precisava dessa resposta? Quem sabe? E eu quero te dizer também que o Senhor é poderoso para mudar essa história. Se a senhora tomar uma decisão hoje definitiva. Sabe, homens como Sansão, fortes e poderosos, ordenados pelo Senhor, em Juízes 14, a mãe e o pai, que ele seria um menino forte, um menino separado, um nazireu de Deus, um menino que teria um poder sobrenatural atuando, não por causa dos seus bíspedes, mas por causa da presença de Deus. Com uma queixada de jumento, diz o texto, que ele mata 1000 filisteus. Mas, de repente, esse homem entra em depressão, entra em plena tristeza. Sabe por quê? Juízes 16, verso 28 a 30, por descrença da reviravolta da sua vida. Creia na reviravolta da sua vida. Creia na reviravolta de tudo que está acontecendo. Há solução para a sua vida. Clame o Espírito Santo. Ele vai mudar a tua história, porque o papel do Espírito Santo é honrar e glorificar a Jesus Cristo e ao Pai. Por isso nós não glorificamos ao Espírito Santo. Nós o exaltamos, nós o louvamos, nós o tememos e respeitamos. Mas a Bíblia diz que ele vem para glorificar a Jesus e ao Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Elias, a imaturidade, 1 Reis 19, 3 e 4, a Bíblia disse que Elias estava acostumado a lidar com muitos milagres. Ele fez descer fogo do céu. E isso é o mal de muita gente. Está acostumado a lidar com muito dinheiro, com a empresa que vai de vento em popa e de repente as coisas começam a andar para trás. O casamento começa a andar para trás. Os filhos começam a não fazer aquilo que era acostumado a fazer, seguir e obedecer. Então os pais entram em desespero, empresários entram em desespero, a saúde ia bem, até que a pessoa agora é acometida de uma doença que o médico diz que não tem jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a primeira palavra do Senhor e a última é a sua. Costumo dizer que a última palavra é de Deus, não, a última é a sua, a primeira é de Deus, porque Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei os planos que tem para vós, não de maldição, mas de bênção, para vos dar o fim que tu deseja. A última palavra é sua, porque Deus já decidiu te abençoar. Determina que, embora você possa estar passando por uma crise de saúde, uma crise financeira, o mundo desabou à sua frente, não há luz, você está numa névoa, mas eu profetizo na sua vida conforme a palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13, 8, e Ele é capaz de mudar a tua história. Não estou mandando o senhor pegar os seus remédios que o senhor toma
pela depressão e jogar tudo no vaso, dar descarga. Eu não sou louco para cometer um absurdo desse, mas se o senhor confiar no Senhor Jesus, em breve não será eu que mandarei, não será eu que aconselharei jogar esses remédios fora, será o Espírito Santo. Naturalmente o senhor vai sentir essa necessidade, de repente o senhor estará livre de todas as medicações, o senhor não será mais sócio de uma rede de farmácia e o senhor será amigo próximo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Por isso, este livro, que é o livro Espírito Santo, eu preciso conhecer o teu fruto. É um livro que traz o conhecimento da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este livro tremendo, Espírito Santo, eu preciso conhecer o teu fruto. Adquira, ligue agora, já, e será enviado pelo correio para a sua casa, para o seu trabalho, enfim, será bênção na sua vida. Vai te ajudar muito, porque eu falo sobre esse tema. Nós temos o segundo livro, que é o livro Espírito Santo, eu preciso conhecer os teus dons. É o poder de Deus. Espírito Santo nada mais é o Pai e o Filho. Três senhores, um só Deus. Os dons espirituais, o poder de Deus. Como se armar, não com milícias desta carne, desta vida, mas com armas espirituais, para que você possa vencer esse mal que está acometido ao mundo inteiro. E tenho também esse terceiro, que é esse compêndio, Espírito Santo, eu preciso conhecer, um livro de 700 páginas, vai te ajudar, porque ele fala desde o princípio de todas as coisas até o final de todas elas. Ele fala do trabalho do Espírito Santo na vida do santo, na vida do crente, na vida do salvo, na vida do descrente. Ele fala sobre os dons ministeriais, ele fala sobre tantas coisas lindas que vai transformar a sua vida. Adquira esse livro, muito barato, você pode pagar no cartão de crédito, parcelar ele, nós facilitamos e chegará à sua casa. Portanto, meus amados irmãos, contribui. Se esse programa tem sido bênção, contribua. Você está vendo aí passar no seu televisor, contribua e você será muito abençoado. Acompanhe no nosso site a minha obra missionária na África, na Índia, no Brasil e vê se na verdade compensa você acreditar neste programa. E eu vou orar por você agora e crer na sua vitória em nome de Jesus. Deixa Jesus brilhar na sua vida. Esqueça os erros dos homens. Esqueça, eu sei que tem muita gente decepcionada essa hora com líderes religiosos. Esqueça, todos vão pagar com Deus. Todos vão prestar conta em Deus. Agora é a senhora e Deus. Eu sou um homem, posso parecer bênção para a tua vida, mas quem é aquele que se levante e não tenha pecado? Eclesiastes 7:20, não tem um homem que tenha feito bem e tem passado por este mundo e não tenha pecado. Mas eu quero te dizer, não importa o vaso, é o conteúdo que está no vaso. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda minhas mãos, pedindo ao Senhor que liberte essas vidas desta depressão, que é fruto da opressão, que é fruto da força diabólica do inimigo, que quer destruir vidas. Eu repreendo, meu Pai, suicídios neste país, eu repreendo suicídios em todas as nações que estão nos ouvindo nesta programação. Eu repreendo todo espírito de suicídio, de morte, de desânimo, meu Pai, num jovem, num adolescente, numa criança, no senhor, numa senhora que já viveu tanto, trabalhou tanto, se aposentou, agora na hora de desfrutar da sua vida, está pensando em tirar a sua vida. A velhice a faz ser depressiva, a pobreza em muitos o faz ser depressivo, a falta de um amor, a traição de alguém que tanto amou o faz perder a vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo agora, alcance cada senhor, cada senhora, cada cidadão, cada ser humano que é a sua imagem e semelhança. Meu Deus, para a glória da Santíssima Trindade, que sejam todos curados, abençoados, sejam todos, meu Pai, abraçados agora e sintam uma paz. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo para a tua vida agora. Aonde você está, você vai sentir uma paz. Esse é o primeiro sinal. Eu profetizo como um profeta do Senhor. A senhora nesta câmara, o senhor nesta câmara, o senhor e a senhora nesta câmara. O senhor vai sentir uma paz que há muito tempo o senhor não sentia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus extrair, extirpar, expulsar esse sentimento da sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Eu quero fazer um compromisso. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu quero continuar esse assunto, depressão, no próximo programa. Em nome do Senhor Jesus, que será bênção. Então, eu comprometo, eu aqui,
E você, de onde estiver, junto com a Santíssima Trindade, ministrando a palavra que cura, que liberta e que salva, que não carrega denominação, quero te dizer, não importa, não importa, a sua fé é maior do que o nome que está do lado de fora. Deus abençoe, um beijo no coração deste pequeno servo e profeta do Senhor.